começar me apresentando. Meu nome é Antônio Gregório, eu estou cursando Biblioteconomia, modalidade presencial, estou no 5º período e faço parte do projeto Inova EAD. É um projeto, conforme vocês podem ver aqui no rodapé da apresentação, com nossos apoiadores. Ele é financiado pela CAPES e tem o apoio da UFG, da FIC, que é a Faculdade de Informação e Comunicação, e do curso de Biblioteconomia. Então, bom, o projeto Inova EAD, pessoal, ele é um projeto que tem como objetivo divulgação de produtos tecnológicos e educacionais, e esse segundo que nós vamos estar realizando aqui com vocês hoje. Nós vamos trabalhar, então, letramento informacional e pesquisa escolar. Eu vou explicar para vocês como nós vamos proceder. Vai ser o seguinte: no primeiro momento, nós vamos fazer a apresentação do primeiro módulo, e após essa apresentação, nós vamos abrir para vocês fazerem questionamentos, apontamentos, contar suas experiências também, porque letramento informacional e pesquisa escolar fala muito da experiência de vocês como alunos, e após esse momento de tirar dúvidas e de apresentação das experiências de vocês, nós vamos então dar sequência com o segundo módulo, e após o segundo módulo e com o fechamento desse segundo módulo, da mesma maneira que o módulo anterior, nós vamos fazer um quiz com vocês, um quiz bem rápido, um quiz bem simples, são 10 questões. Embora ele seja competitivo, ele não vai atribuir nota para vocês no curso de Biblioteconomia AD. No entanto, no próximo encontro presencial, eu vou propor para a professora Andréa a gente presentear os primeiros colocados, tanto de hoje quanto de amanhã, tá bem? Bom, eu vou passar a palavra para a Karine, ela é minha colega também, faz parte do curso de Biblioteconomia, modalidade presencial, e a minha colega também no projeto Inova EAD. Boa noite, pessoal. Meu nome é Karine, igual o Antônio já tinha falado. Eu sou companheira dele no projeto do Inova EAD. Eu estou no 5º período de Biblioteconomia e vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês para a apresentação dos módulos. Muito obrigado, Karine. Pessoal, essa apresentação, ela, no primeiro momento, vai falar do conceito, né, de letramento informacional, vai falar das etapas do letramento informacional, vai falar dos professores de letramento informacional e biblioteca, porque é um tópico muito importante para vocês que estão começando o curso de Biblioteconomia na modalidade EAD. Bom, como eu estava dizendo, o tópico 3 de professores de letramento informacional e biblioteca escolar é muito importante. Eu não sei quais são as experiências de vocês com o letramento informacional, mas eu acredito que esse módulo vai ser muito importante, enriquecedor para todo mundo. Bom, na sequência nós vamos falar sobre os desafios do letramento informacional e a sua implementação na escola, e metodologias para facilitar essa implementação e a conclusão. Bom, pessoal, conceito de letramento informacional. O letramento informacional é um termo cunhado lá na década de 70. Ele surgiu, então, lá nos Estados Unidos, com o termo Information Literacy. Ele surgiu justamente nessa necessidade dos pesquisadores de entender como as pessoas lidavam com a informação, como elas buscavam e acessavam a informação naquela época. Uma época em que o rádio e a TV estavam muito em alta e estavam no contexto, né, de Guerra Fria, a propaganda e as informações eram trabalhadas de uma maneira muito específica naquela época, e os pesquisadores queriam entender, então, como as pessoas buscavam, como elas acessavam e qual era a forma como elas lidavam com a informação naquele momento. Bom, trazendo para os dias atuais, o letramento informacional, então, ele vai auxiliar vocês em lidar com a informação. Ele é um processo, a gente entende ele como um processo que deve começar lá na educação básica. Então, os alunos lá do ensino fundamental 1 já têm que ter contato com o letramento informacional, afinal de contas, eles já estão se inserindo ali no mundo da escola, estão começando a entender, ali após a alfabetização, o que é informação, o que é conhecimento. E esse processo, ele não tem um fim, afinal de contas, as mídias de informação, elas se atualizam e são aperfeiçoadas a todo momento.
E o processo de letramento informacional, então, ele vai buscar desenvolver com vocês competências e habilidades informacionais para lidar com a informação nos seus diferentes contextos, tanto de forma ética como de forma legal. Bom, a gente sabe que hoje o caos informacional ele é muito grande, assim, no sentido de não só não saber a veracidade das informações, se uma informação é verossímil ou não, se uma fonte de informação que a gente está acessando é confiável ou não, mas também na quantidade de informação. O volume informacional ele é muito grande, a gente produz muito conteúdo, a gente produz muito conhecimento, a gente produz muito dado, a gente produz muita informação. No entanto, como que absorve isso? Como que a gente navega por esse caos informacional? São essas perguntas que a gente quer responder hoje com vocês. Diante desse caos informacional que o Antônio citou, a gente conseguiu perceber que existe algumas etapas para melhorar o desempenho da própria pessoa, dos próprios alunos, para eles conseguirem desempenhar um papel melhor no letramento informacional. Diante disso, a gente separou 4 etapas, que a primeira é o acesso. Localizar, selecionar e acessar a informação de maneira eficaz e eficiente. São as bases que os alunos utilizam para onde eles localizam esse tipo de informação. Exemplo, podemos citar o Google Acadêmico, que é uma ótima fonte de informação que pode ser apresentada no ensino médio e ensino fundamental para os alunos, em comparação a outros tipos de campos de busca. Já na avaliação, é como os alunos irão avaliar criticamente as informações e suas fontes, incorporando as informações selecionadas ao próprio conhecimento e sistema de valores, estabelecendo uma reflexão, um senso crítico para os alunos, para que eles não peguem a primeira informação que apareça. Durante algumas apresentações minhas do Antônio, a gente conseguiu perceber que os alunos têm uma grande dificuldade de buscar e avaliar essas informações, que geralmente eles pegam uma primeira coisa que aparece, por exemplo, no Google, quando se trata de algum assunto de pesquisa. Então, a gente conseguiu perceber que, diante desse caos informacional, às vezes a primeira informação que aparece se torna a mais importante, sendo que às vezes ela não tem veracidade e não tem nem uma avaliação, nem um senso crítico por trás disso. Sim, pessoal, exatamente. Os alunos, muitas vezes, eles utilizam da praticidade, né, da facilidade ali do buscador do Google, e às vezes eles nem entendem muito bem como esse buscador funciona, que é um tema, já fazendo um gancho aqui para vocês participarem amanhã, que é o tema de pesquisa escolar, de estratégia de busca. Então, entender como esses buscadores analisam os termos que você está buscando, as palavras-chave, e dessa forma, então, para te dar os resultados, né? Esses resultados muitas vezes nem são os melhores que aparecem em prioridade. A gente sabe também que esses buscadores têm como ponto de partida lucro, e patrocinadores muitas vezes conseguem colocar seus resultados ali na frente. Bom, nessa etapa de avaliação, pessoal, é muito importante a gente perceber também, como a Karen estava dizendo, o letramento crítico, né? Ela falou muito bem dessa desenvolver a criticidade. Então, é pensar também que, às vezes, a fonte de informação que você está acessando, ela pode ser segura, o texto que você está acessando, ele é verídico, mas a gente tem que fazer umas perguntinhas assim para identificar isso. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é quem escreveu o texto que eu estou lendo? Quem que escreveu esse texto? Se essa pessoa que escreveu o texto, ela tem conhecimento do que ela está escrevendo, se ela tem alguma formação direcionada ao conteúdo daquele texto. E terceiro, se o portal que eu estou acessando, isso trazendo para o meio digital, né, ele se preocupa em expor quando aquele texto foi escrito ou postado na plataforma. Porque, assim, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu vou buscar uma informação ou vou acessar uma fonte, ou, no caso, uma referência de um trabalho, essa fonte tem um link quebrado, né, que dá aquele erro 404, não encontrado, então, no portal. E esse erro acontece justamente porque, muitas vezes, esses portais, o lugar onde o servidor hospedava o texto, ele não existe mais, ele foi mudado ali o seu caminho. Bom, um problema que existe quando você não coloca, então, a data em que aquele texto foi postado, ou se aquele texto foi alterado, é a própria integridade do texto. Então, o que vai
me provar que aquele texto que eu li semana passada, ele está da mesma forma como eu li hoje, se o portal não se preocupa em informar quando ele foi postado, nem se ele foi alterado. Bom, esse letramento crítico ele também vai dizer sobre a intencionalidade do texto. Às vezes, a gente tem que pensar qual era a intenção do autor ao escrever aquele texto. A gente tem que fazer um recorte histórico também. E esse recorte histórico, ele vai permear, então, não só quem escreveu, mas quando escreveu, em qual contexto socioeconômico ele escreveu, isso é muito importante também, e para quem ele escreveu aquele texto. Todas essas perguntas são necessárias se a gente quer entender a intencionalidade do texto, porque o texto, além do que está escrito ali, ele fala também nessas perguntas que são respondidas. Então, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, e o contexto em que foi escrito é muito importante. Isso mesmo que o Antônio falou. Até as perguntas para como se utilizar a informação, é importante fazer esse tipo de pergunta antes mesmo de já partir para a pesquisa. Durante isso, a gente consegue perceber até mesmo no uso, que é usar a informação de forma eficaz individual ou em grupo para alcançar um objetivo específico. O uso dessa informação, de como você compartilha essa informação em grupos, em sala de aula, entre colegas. Antes mesmo de compartilhar, sempre devemos saber se aquele tipo de informação ela tem veracidade, igual o Antônio falou, e sempre temos que nos perguntar antes mesmo da pesquisa, quem é o autor da obra, coisas relacionadas à data de postagem, porque acaba que às vezes a gente pode passar uma informação que às vezes não esteja mais lá e que talvez não seja mais correta. Então é muito bom perceber esse tipo de uso, fazer essas perguntas antes mesmo de compartilhar. E a comunicação, que é parecido com o uso, é a forma como você comunica a informação, levando em consideração aspectos legais e sociais, como muitas coisas que estão acontecendo atualmente com a fake news. Temos sempre que nós ficar nos vigiando nas informações que estão vindo atualmente, porque tem muita coisa que às vezes a gente não procura uma certa felicidade da informação e às vezes caímos em fake news, algumas informações que aparecem de primeira e às vezes nem pesquisamos, só acreditamos. Então sempre é bom durante esse letramento informacional, dessa etapa de letramento informacional, até mesmo, né, na parte da internet, sempre é bom olhar a veracidade das informações dadas para que desse jeito não se caia em fake news. Justamente, pessoal, preciso muita atenção nesse compartilhamento de informações, afinal, muitas pessoas têm outras pessoas, né, como fonte de informação, então, compartilhar essa informação de maneira adequada, como a Karine disse, é extremamente importante. Bom, nesse tópico 3, sobre professor de letramento informacional e biblioteca escolar, olha, eu sei que vocês ainda estão longe, né, vocês vão começar agora o curso, estão no primeiro período, até o 8º período, é uma caminhada grande, muitos de vocês ainda vão descobrir qual o caminho da biblioteconomia vocês querem trabalhar, mas eu já adianto que esse tema de professores, letramento informacional e biblioteca escolar é um tema que precisa ser trabalhado. Eu quero plantar essa sementinha com vocês para isso germinar durante o curso e vocês possam pensar caso, né, vocês queiram trabalhar em escolas ou outros tipos de biblioteca que têm contato com esses profissionais tão importantes que são os professores, vocês possam pensar, então, como trabalhar em conjunto com esses profissionais para fazer, então, a comunidade mais leitora, a comunidade letrada informacionalmente e que saiba lidar, então, com a informação e desenvolva as competências informacionais. Bom, nesse tópico a gente vai olhar para a escola e para o professor e para a biblioteca e o profissional que lá trabalha com o bibliotecário a partir de um trabalho da Patrícia, em que ela desenvolveu, então, um modelo teórico que ela buscava estruturar essa relação entre professor e bibliotecário. E a partir desse momento, então, ela tenta ali escrever nessa busca, levantando, então, essa hipótese de que era possível fazer esse acompanhamento e que era mais do que possível, era urgente e necessário. Então, ela desenvolve o TLC, que é o modelo Teacher Librarian Collaboration, é professor bibliotecário em colaboração, né? Então, esse texto ele vai ser explicado pela Pereira Campelo, em 2016,
em outro trabalho, para então destrinchar o TLC. E esse TLC ele vai ser estruturado ali em 4 fases, né? Que é a coordenação, a cooperação, a instrução integrada e o currículo integrado. Bom, partindo aqui para essa primeira fase, pessoal, a coordenação é o pontapé inicial, é o começo dessa relação. Então, a partir do momento que você ali tem contato com o professor, é muito importante então que você se conecte com ele e nesse primeiro passo é vocês estarem na mesma página de horários, vocês combinarem um horário para conversar, para começar essa relação de cooperação e coordenação. Então, coordenar os horários de vocês dois, e aí mais para frente aqui nessas etapas a gente vai entender outras esferas, né, que atravessam essa comunicação entre professor e bibliotecário, mas nesse primeiro momento é isso, é começar essa relação. Essa etapa então, ela é caracterizada pela busca da eficiência, então vocês estão começando essa conexão e para desenvolver um trabalho para lidar então com esses alunos e tentar ali trabalhar tanto o que o professor precisa trabalhar dentro da sala de aula, quanto o que o bibliotecário quer apresentar. Bom, a segunda etapa da cooperação, ela vai ser marcada, então, pelo aumento da intencionalidade. Então, esses profissionais, a partir desse pontapé da coordenação, eles vão cooperar ali e perceber os seus propósitos em comum, o que eles querem trabalhar e o que eles querem que os alunos, então, desenvolvam. Então, o bibliotecário, nesse primeiro momento, ele vai assumir um papel mais de suporte a esse professor. Ele precisa ganhar, como se diz, né, ganhar terreno. E enquanto o professor organiza essas atividades a serem feitas em comum, junto, claro, com o bibliotecário vai apoiando ali o professor. É importante, então, que o professor e o bibliotecário conversem sobre o que está sendo feito dentro da sala de aula. Afinal, é o professor que tem o maior contato com esses alunos, esse professor que sabe, então, as dificuldades e as facilidades desses alunos. Então, a instrução integrada, essa etapa, então, ela vai ser caracterizada pelo papel de igualdade desses dois profissionais. Então, a partir da coordenação e da cooperação, esses profissionais vão começar a fazer as coisas de uma maneira mais articulada. Eles vão começar a desenvolver essas atividades, e planejar e implementar atividades de aprendizagem, levando em consideração tanto o currículo que esse professor tem que aplicar. Então, o profissional bibliotecário ele pode ajudar o professor nesse currículo, nesses moldes de aprendizagem, né, nessas diretrizes que o profissional tem para apresentar. O bibliotecário pode ajudar nisso, mas não só isso. O professor também tem que se dar espaço para o bibliotecário poder trabalhar nesses aspectos informacionais com os alunos, porque o bibliotecário é um educador, né? E ele que ali trabalha todo dia no acervo, ele que tem maior contato com as fontes de informação, e ele que vai conseguir, então, trabalhar com os alunos esse aspecto informacional, de como buscar, como estruturalizar essa busca, em que fontes buscar, em quais fontes não buscar. Bom, pessoal, eu peço desculpa se o barulho dos cachorros estiver vazando no áudio. Bom, o currículo integrado, então, é a última etapa, né, desse processo. É nessa etapa que as práticas dos dois profissionais eles alcançam uma articulação total das atividades do currículo da biblioteca. Então, aqui vai ser possível perceber que outras esferas atravessam essa relação do bibliotecário e do professor. É preciso, então, também que a direção da escola crie espaço para que esses profissionais consigam trabalhar. Crie espaço para que o desenvolvimento dessas atividades possam acontecer. Diante disso tudo que a gente apresentou, a gente conseguiu perceber o tanto que o letramento é importante para a nossa sociedade, que ele é um meio de preparação para os alunos, por meio acadêmico, por meio da sua própria vida, até mesmo para utilizar os recursos de uma maneira mais eficiente e gerar novos conhecimentos, novas pesquisas futuramente, porque quando tem esse letramento informacional, essa busca por informações com fontes confiáveis, o aluno acaba pesquisando mais e acaba gerando novos conhecimentos e novos questionamentos e tendo uma reflexão maior sobre o seu próprio, sobre sua própria perspectiva de materiais pedagógicos.
E esse desenvolvimento e autoconhecimento na integração da sociedade se destaca as competências informacionais e os seus meios de informação, que possibilita de condições efetivas para a formação do próprio sujeito, criando um senso crítico e reflexivo na sociedade e que saiba analisar os recursos informacionais e na procura de informações, estabelecendo critérios antes mesmo de cair em qualquer informação. E o desenvolvimento também na argumentação do indivíduo, na compartilhamento de informações, como a gente tinha citado no outro slide, e que se apoia em fontes confiáveis, trabalhando o comportamento ético em relação às informações e à tecnologia da informação. Bom, pessoal, nessa etapa dos desafios, então a GASC, ela vai, inclusive, a GASC, ela vai desenvolver, então, vai levantar, né, 5 hipóteses de desafios que podem ocorrer na implementação, na tentativa de implementação desse letramento informacional, desse desenvolvimento das habilidades e competências informacionais. Então, o primeiro desafio apontado por ela é a dificuldade de mudar a cultura pedagógica. A gente vai ver que esses desafios, cada um deles, na verdade, todos eles, né, se atravessam e são atravessados por outros desafios que fogem ali da competência da escola propriamente dita. Mas a primeira dificuldade, então, vai ser mudar a cultura pedagógica. Embora cada um aqui tenha uma excentricidade, né, uma maneira de olhar o mundo, uma maneira de fazer as coisas, quando se está incluído num ambiente desse, numa escola ou outro tipo de ambiente de trabalho, há protocolos, há normas, há diretrizes, e há também o que se liga ali, que é a cultura pedagógica, né? A cultura dessa escola, a cultura de ensino. E essa cultura, então, ela é atravessada por anos e anos de práticas sendo desenvolvidas e feitas de uma certa maneira. Então, embora cada um tenha a sua maneira de fazer as coisas, quando se entra nesse ambiente, há uma maneira coletiva, né, de como as coisas são feitas. Entrou mais uma pessoa. Bom, tudo bem. Essa maneira como as coisas são desenvolvidas, essa cultura pedagógica, ela cria certos impedimentos, ela cria certa resistência. Eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, mas muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência à mudança e à inovação. Então, o letramento informacional, nesse primeiro momento onde ele não é um processo entendido, né, com extrema urgência por parte do Estado, ele não é implementado nessas escolas. Então, a própria cultura pedagógica de uma escola, a própria resistência dos profissionais que lá trabalham à mudança, é um impedimento, é uma dificuldade, é um desafio, como a GASC aponta, para a implementação do letramento informacional. No segundo tópico, a gente apontou a formação dos professores em relação à biblioteca escolar e o letramento informacional. Como o Antônio citou, às vezes tem esse impedimento por novas mudanças, novas inovações. E até mesmo os professores não estão acostumados a se integrar a uma biblioteca. Como já sabemos, a maioria dos órgãos, não, das escolas públicas não tem biblioteca. E quando tem, ela serve de sala de leitura ou meio que um castigo, às vezes, para os alunos que chegam atrasados, como a gente consegue perceber em algumas escolas públicas. E também tem essa parte da formação dos professores, que às vezes eles não estão, tipo, durante a graduação, não se situam que a biblioteca pode ser um grande agente da informação, que pode trabalhar com eles, que eles podem adequar o currículo nessa organização dos dois, para que exemplo de pesquisa ou algo do gênero, eles meio que se ajudem e colaborem entre si. Até mesmo para esse letramento informacional, ele ser mais prático e ser mais visível nas escolas. Só que, como o Antônio falou, é meio difícil atualmente, porque o governo não coloca o letramento informacional como um ponto relevante no momento. Vamos ver como uma prioridade, né, Karina? Exatamente. Bom, o terceiro desafio, pessoal, vai ser a concepção de ensino e aprendizagem. Isso vai dizer, então, a gente falou da dificuldade da escola, a gente falou da dificuldade
dos professores em relação a essa formação e entender a biblioteca escolar nesse espaço que ela é de auxílio, de ajuda e do desenvolvimento da leitura e de vários outros aspectos de aprendizagem do aluno. Então, vem aí para falar do aluno, falar da concepção de ensino-aprendizagem. Esse desafio, então, vai ter a ver, como eu disse, com a cultura pedagógica. A cultura de ensino, ela é consequência dessa cultura, e a cultura de aprendizagem, como esse aluno entende o aprendizado, é atravessado também pela cultura pedagógica e pela forma como o conteúdo é ensinado, né? E esse conteúdo ele vai ser atravessado pela grade. Então, se vocês conseguem perceber que são vários, é um emaranhado de problemas, né, que são conectados entre si. Mas o que a GASP vai falar aqui nessa terceira hipótese de desafio é a concepção do próprio aluno de se entender como o principal, é algo que a gente vê mais no ensino superior, né, mas ver que ele é o responsável pela própria formação. Ver que ele é a pessoa que vai decidir se ele vai estudar quando ele chegar em casa ou não, se ele vai buscar por mais informações acerca de um tema ou não. Então, entender esse aluno, então, o próprio aluno entender que ele embora eu não goste muito desse termo, mas o protagonista, né, que ele é, então, a pessoa que deve mais cuidar pela sua própria formação e até ter autonomia nessa formação dentro de um certo limite, num certo aspecto, é muito difícil. Ver o professor enxergar também esse aluno como um ser autônomo e que consiga atravessar esse lugar de passivo, de receber passivamente a informação, é uma dificuldade, é um desafio que a GASP vai levantar e apontar. Nesse quarto tópico, ele se liga muito à dificuldade de mudar a cultura pedagógica, que é a organização do currículo. Como já sabemos, a maioria da escola pública já tem um currículo pré-estabelecido, que tem poucas alterações ao decorrer dos semestres. Só que a organização do currículo, ela às vezes tem que ser pensada para coisas que, tipo, apesar que a gente sabe que muitos colégios públicos não têm biblioteca, e talvez seja por isso que não tem essa certa organização em si. Só que também já sabemos que a organização do currículo é muito importante e teria que ser estabelecido atualmente um meio de pesquisa, pelo menos na biblioteca, para ter essa mais liberdade entre os alunos e a biblioteca, e para ter essa visão de um lugar apenas de leitura, mas um lugar de pesquisa para responder perguntas e inquietações. Não, justamente. E, enfim, esse currículo é muito amarrado, né? Ele é muito engessado. O Estado, então, ele tem total domínio ali sobre o que vai... Total não, mas ele tem a mão ali que vai direcionar esse currículo. E esse quinto desafio, ele traz justamente um apanhado de todos esses outros desafios, que é a infraestrutura escolar. E aí a gente está dizendo não só a estrutura física, né, mas os recursos que esse professor tem para trabalhar. A gente está falando de sala de laboratório e também, claro, da biblioteca, que dentro do letramento informacional, esse espaço de maior prioridade, né? Então, se uma escola ela não tem essa infraestrutura, tanto do ponto de vista físico, não tem essa biblioteca, não tem um bibliotecário à frente dessa biblioteca, que é um tema muito importante também, não é à toa que já é uma lei, embora ainda não tenha sido cumprida, que é ter um bibliotecário e uma biblioteca escolar em cada escola. Então, a possibilidade de ter essa infraestrutura suprida, a possibilidade de que o professor tenha recursos para trabalhar, e os outros demais desafios são todos atravessados pelo Estado. Então, é entender que a política, ela está não a parte, né, das nossas vidas, mas completamente dentro das nossas vidas, né? Então, basicamente, toda mudança social estrutural, ela passa pela política, ela passa pelos governantes. Então, entender que tudo isso está ligado ao poder do Estado, está ligado aos interesses do Estado, e entender que a gente, nessa democracia indireta não, mas nessa democracia representativa, né, no caso, a gente escolhe as pessoas que vão nos representar, então a gente tem um grande poder de decisão de quais mudanças elas serão feitas na sociedade. Então, a gente tem que não só eleger pessoas, mas cobrar pessoas
para que mudanças sejam feitas e que nossos filhos e nossos amigos e nossos familiares possam ter uma comunidade de excelência, desenvolver, então, esses aspectos informacionais. Aqui separamos algumas metodologias que poderiam ser usadas durante as aulas no ensino público, que são prática de pesquisa em recursos informacionais, por exemplo, o Google Acadêmico, sugerir pesquisa no Google Acadêmico, nessas redes de dados, mas, como eu posso dizer? Mais formais. A simulação de debate em sala de aula também é uma abordagem muito boa, e atividades individuais em grupos para a construção do pensamento reflexivo, a partir do momento que juntam os grupos para ter aquela reflexão e aquela próprio debate em sala de aula mesmo entre os alunos, para saber quais são as fontes de informação que eles utilizam, outras coisas de pesquisa também, e plataforma de jogos online para a educação. Só que, como o Antônio tinha citado no slide anterior, é muito difícil os colégios terem laboratório para esse tipo de material. Só que seria muito interessante ser apresentado também para mostrar outras abordagens para o próprio ensino. Exatamente, Karine. Ter esses laboratórios, não só ter, né? Ter a manutenção desses equipamentos, que é outro tópico muito importante dentro dessa perspectiva, né, de infraestrutura. Bom, a gente já vai caminhando então aqui para a conclusão, pessoal, e na sequência a gente quer ouvir de vocês suas experiências e questões e dúvidas em relação ao letramento informacional. Então, nesse apanhado, né, nessa hora da revisão, como diz o telecurso, a gente tem que fazer, então, essa retrospectiva, né? Então, a gente falou de letramento informacional, a gente falou de como esse processo de educação continuada ele é importante para a gente conseguir lidar com esse caos informacional, esse volume de informação, essa incerteza e essa insegurança em relação à veracidade dessas informações, à segurança dessas fontes. A gente entende, então, que o letramento informacional, batendo de novo nessa tecla, ele tem que começar na educação básica, capacitando, então, as pessoas a lidar com a informação. Os professores, em conjunto com a biblioteca, eles devem, então, integrar essas atividades nessas duas esferas, que não estão tão separadas como possa parecer nesse primeiro momento. Então, eles devem se conectar, eles devem coordenar e cooperar para fazer essa integração, de tanto que o professor precisa trabalhar dentro de sala de aula, com o seu currículo, mas também do que o bibliotecário pode oferecer para os alunos, então, nesse aspecto informacional, né? Nesse aspecto de pesquisa, de fonte, de leitura. Todo esse aspecto do bibliotecário é rico e que a biblioteca é um espaço para isso. Então, voltando aqui para a conclusão, então, em conjunto com a pesquisa escolar, isso que é essencial para o desenvolvimento dos alunos, exatamente. E pesquisa escolar é justamente o tema que a gente vai tratar nesse segundo módulo. Pesquisa escolar, ela está intimamente ligada ao letramento informacional. Fazer pesquisa, saber pesquisar, onde pesquisar, como avaliar essas fontes, tudo isso é letramento informacional também, discutir, então, essas fontes de informação. Bom, pessoal, ao final desses slides nós temos essas referências, vocês fiquem à vontade. Esse material ele está postado, eu vou compartilhar com vocês no portal PBE, que é esse portal que tem o portal de biblioteca escolar, que tem várias outras informações que vocês podem acessar. Ele tem também esses mesmos módulos que a gente está apresentando para vocês, para diferentes etapas do aprendizado. Então, o filho de vocês, o sobrinho de vocês, o primo, qualquer familiar ou amigo que seja mais velho que vocês ou seja mais novo que vocês, podem estar acessando o portal PBE para acessar esses módulos. Tem módulo para o ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio e até ensino superior. Então, fiquem à vontade. Embora a gente tenha um link aqui, eu vou passar no chat para vocês ao final da segunda apresentação, para vocês acessarem. Bom, agora é o momento que a gente abre para ouvir as experiências de vocês, ouvir as dúvidas de vocês.
E eu já vou fazendo a leitura aqui do que a Bruna escreveu. A Biblioteca Escolar do Interior é para o professor que cansou da sala de aula. Bruna, esse é um tópico muito importante, não só que cansou, mas eu já tive experiências onde o professor ele era afastado da sala de aula por alguma impossibilidade, né, de saúde, e ele era enviado então para a biblioteca, e não é nada contra o professor, né, mas é falar mais sobre como um profissional bibliotecário ele faz a diferença nesses espaços. Tem muitos professores que conseguem desenvolver um trabalho fantástico nessas bibliotecas. No entanto, a gente sabe que esse é o lugar do profissional bibliotecário trabalhar, dele fazer essas atividades, ele agregar a comunidade da forma como ele pode, oferecendo esses serviços, né? E eu conheço professores também que foram para esses espaços e fizeram uma formação em biblioteconomia para justamente entendendo a necessidade que eles tinham em relação a esse aspecto que eles não aprenderam durante a formação pedagógica, porque ser professor é diferente de ser bibliotecário. Então, justamente, eles viam essa necessidade de ter essa segunda formação, porque a biblioteca não é só um espaço, como a Karine disse, de castigo, não é um espaço, só uma sala de leitura. Né? A possibilidade que a biblioteca ela tem a oferecer aos alunos e à comunidade onde ela está instalada é gigantesca. E é um ciclo vicioso, infelizmente, né? Porque se a pessoa ela não vê a biblioteca, se ela não vê a leitura, se ela não identifica aquele espaço como necessário, ela cresce sem essa identificação. E ela vai se tornar um adulto sem entender a importância da biblioteca, porque ela nunca teve, talvez, um bibliotecário numa biblioteca, ela nunca teve acesso à leitura de uma maneira adequada. Então, infelizmente, esses casos acontecem e vai minando, então, as possibilidades que a biblioteca tem de oferecer o seu serviço à comunidade. Luana, aqui onde moro, essa é a realidade, até de desvio devido à condição da saúde. Sim, exatamente. Acontece bastante. E a biblioteca, pessoal, ela a depender se ela é aberta à comunidade ou não, ela tem ali as possibilidades de trabalhar, então, como um técnico também. Né? Há espaço para o bibliotecário, a depender, claro, dos usuários que ela atende. Às vezes, esse professor ele pode ser manejado por outra área da biblioteca, como um técnico ali no empréstimo e recebimento de livros. Não tenho experiência nenhuma nesta área, tudo novo para eu, que tenho 56 anos. Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos, justamente, então, então, muito provavelmente a sua caminhada, né, ela foi muito diferente do que a nossa caminhada hoje em dia, nesse aspecto de acesso à educação, talvez, e acesso à biblioteca. E a gente fica muito feliz de vocês, pessoal, escolherem biblioteconomia na modalidade EAD, que é a modalidade que vocês podem ter mais autonomia sobre a aprendizagem de vocês, como a professora Marisângela teve ali o seu momento na semana passada, né? Eu não lembro se foi na quarta, mas na semana passada, para falar sobre gestão de tempo, para vocês terem mais autonomia para lidar com o aprendizado de vocês, e mais autonomia também para formar essa educação que vocês vão ter. O professor está ali para auxiliar vocês, para ajudar vocês nessa caminhada, mas vocês também fazem parte disso, claro, vocês são indivíduos e vocês precisam ter autonomia nesse momento de aprendizado. Esse é o módulo 2, que é sobre pesquisa escolar. A gente vai falar um pouquinho do conceito de pesquisa escolar, o que é pesquisa escolar, os objetivos dela, as etapas da pesquisa, fontes de informação, os tipos de plágio, tipos de pesquisa, e a gente só vai situar um pouquinho ao próximo módulo, que é o módulo 4, que é as normas ABNT. A gente vai apresentar, só que apenas no módulo 4, que ela é bem mais trabalhada. Nesse primeiro ponto, a gente tem como pesquisa escolar como processo de estudo, investigação e experimento e produção do conhecimento, uma procura de resposta para inquietações ou um problema que pessoas frequentam no seu dia a dia, que é pesquisa simples que a gente faz no dia a dia, como se hoje vai chover, por exemplo. Aí tem essas pesquisas que é um estudo que eu queria saber, ou eu gostaria de entender e eu vou lá e pesquiso um pouquinho mais a mais, que é uma coisa que ocorre no meu dia a dia.
que também está ligada à pesquisa escolar, que é a ação educacional, que envolve a busca, análise e representação de diversas informações, que visa instruir seus usuários na seleção de informação e oferecendo orientações sobre o uso e estratégias facilitando a recuperação de dados relevantes e promovendo o letramento informacional. Como o Antônio tinha dito no slide anterior, a próprio operadores booleanos, que facilita essa busca na pesquisa para conseguir achar dados mais parecidos com o que a gente quer na pesquisa. Exatamente, pessoal. E como objetivos dessa pesquisa escolar, então, estimular esse pensamento crítico e estimular também a reflexão. Muitas vezes esses alunos, ao momento que eles fazem a pesquisa, a gente vai falar um pouco mais à frente de plágio, né? Eles nem têm tanto contato com esse conceito de plágio, eles não vão ter tanto critério no momento de fazer uma pesquisa, de como não só copiar a informação, mas olhar para ela, ler e refletir. Como que eu posso... A gente fala muito de diga com as suas próprias palavras, né? Mas é justamente interpretar e compreender uma informação e colocar, então, o seu ponto de vista naquilo. Colocar o seu modo de ver a vida dentro dessa perspectiva do que você está pesquisando. Então, claro, não são todas as pesquisas que vai dar para você colocar esse tipo de perspectiva, né? Às vezes você está pesquisando um fato histórico, mas justamente falar sobre a sua opinião, dar a sua opinião, claro, bem fundamentada acerca de um conhecimento que você está acessando. Então, esse pensamento reflexivo e crítico, ele vai te auxiliar, então, no desenvolvimento das competências de analisar e questionar informações de forma coerente, tratando da informação e dos dados. Muitas vezes, quando se faz uma pesquisa, nós temos acesso a diversos dados, né? E, bom, voltando aqui, então, vou falar sobre os objetivos aqui, né? Novamente, caso tenha falhado justamente nesse momento. Mas, então, o objetivo da pesquisa escolar, então, vai ser estimular esse pensamento crítico e reflexivo, fazer com que o aluno ele deixe de copiar a informação, mas que ele interprete, leia, né? E interprete e compreenda o que aquela informação está mostrando ali para ele, o que ela está revelando, e ele consiga entender, a partir daquela informação que ele está acessando, como as coisas funcionam, como o mundo funciona. Ele consiga montar, então, o seu modo de ver o mundo, né? A gente fala que quando você desenvolve esse pensamento crítico e desenvolve a reflexão acerca não só do texto, mas do mundo à sua volta, a lente que está na sua frente, a forma como você enxerga o mundo, ela é transformada, né? E ela fica mais ampla. Então, a lente com a qual você enxerga a realidade, ela vai se ampliando e você consegue pegar outras nuances e outras situações que antes não era possível, né? Então, o preto no branco ele se torna muito mais colorido, né? Ele se torna... você consegue enxergar, então, várias possibilidades, né? O que eu quero dizer é que você consegue compreender que, às vezes, uma informação não necessariamente ela é verdadeira ou falsa, né? Mas dentro daquela informação há uma intencionalidade, não para te manipular exatamente, né? Mas te influenciar um pensamento, te influenciar uma construção de um pensamento que talvez não esteja de acordo com o seu. Então, é tentar entender a intencionalidade das coisas. E para isso a gente tem que refletir, a gente tem que questionar, a gente tem que criticar, a gente tem que desenvolver essas competências. Isso mesmo que o Antônio falou anteriormente. Nessas etapas da pesquisa, a gente consegue ver que tem modos de fazer uma pesquisa, que primeiro se começa pela escolha do tema, que é definir um assunto de interesse ou relevante, certificando que o tema é viável. Só que, como a gente sabe, tem muitos temas que a gente escolhe que às vezes não é viável para a continuação da pesquisa. Vou colocar um exemplo do primeiro semestre que eu tive na faculdade. No primeiro semestre, eu queria estudar uma biblioteca que a gente tem lá na FIC. Eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer, que é a Libris, que é uma ótima biblioteca de infanto-juvenil. Ela é muito boa, gente. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade, podem ir lá. A gente queria trabalhar com ela. Só que a gente não tinha um tema, a gente só queria trabalhar com a Libris, só que a gente não sabia que eixo a gente iria seguir para trabalhar com a Libris. Nessa formulação do problema, quando chegou nela, a gente conseguiu estabelecer algumas perguntas do que a gente queria trabalhar.
como a gente queria trabalhar o inventário, querendo saber quais eram os livros mais recomendados e quais eram os livros que mais saíam da biblioteca. Então, a gente pegou o tema, que era a Libris, depois a gente formulou um problema que era meio que uma busca de informação, que a gente queria saber quantas pessoas utilizavam e quais eram os livros mais utilizados da Libris. Nessa formulação do problema, que era perguntas claras e objetivas, a gente queria saber qual eram os custos que pegavam os livros e quantas pessoas utilizavam livros no geral e quais eram os livros que eles mais tiravam. Diante disso, a gente identificou das fontes de informação, que era estabelecer onde encontrar as informações, exemplos, bibliotecas, revistas científicas, sites confiáveis, etc. Durante a identificação das fontes de informação, a gente pegou autores que trabalhavam com o tema que a gente queria, que era a própria biblioteca, de como eles identificavam essa busca dos usuários na biblioteca deles, e a gente pegou eles para referenciar o nosso texto. Diante disso, depois que a gente pegou usar de referência, a gente também utilizou a biblioteca com o seu próprio sistema para saber dos usuários. Aí a gente formulou isso daqui para pegar os autores para ser trabalhados. A gente leu o material que a gente queria trabalhar, que era a consistência do seu trabalho, que precisa ter uma credibilidade das informações e dados apresentados pelos autores, que era o que a gente pegou e o que a gente trabalhou. Nessa redação do texto, a gente introduziu justificativa, a gente revisou o trabalho e a gente também foi para os objetivos e pesquisa e a conclusão do texto. E diante disso, depois só teve, que é o último módulo, que é a apresentação desses temas, que é a referência bibliográfica e a apresentação, que é listar todas as fontes consultadas que a gente pegou. Durante a apresentação, a gente mostrou o tema que a gente trabalhou e como a gente referenciou e como a gente fez a pesquisa. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem mandar eu voltar, tá? Para vocês, se vocês quiserem saber mais um pouco como faz uma pesquisa e as etapas, tá? Bom, pessoal, falando aqui das fontes de informação, então, a gente tem as fontes mais tradicionais, né, os livros, os periódicos, os artigos, teses e dissertações, os dicionários, as enciclopédias. E a gente tem também as fontes de informações digitais, né? A gente tem, então, a gente tentou trazer aqui alguns exemplos. Esses exemplos estão mais voltados para vocês que estão iniciando, então, o ensino superior. A gente tem, então, a BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Tem um acervo muito rico que reúne dissertações, teses e artigos de repositórios de diversas universidades, se não me engano, todas as universidades brasileiras. Os periódicos CAPES, ao qual vocês têm acesso, mediante o acesso do login único de vocês, né, do SIGA. Eu acredito que durante as atividades no início das disciplinas, vocês vão ter provavelmente uma certa orientação em relação a acessar esses periódicos CAPES. E o periódico CAPES, pessoal, é muito interessante porque ele vai dar acesso a vocês a fontes de informação e a bases de dados internacionais também. Então, caso vocês dominem outra língua, ou até mesmo façam um esforço de fazer a leitura desses materiais, às vezes tem certos autores, eles não são brasileiros, né, e esses artigos não foram traduzidos para o Brasil. É o caso da pessoa que desenvolveu, né, o TLC, que a gente apresentou no letramento informacional, que é a Patrícia Overal, e às vezes você não tem a possibilidade de acessar um artigo que trata desse artigo na língua estrangeira. Então, é importante que vocês também tenham a possibilidade de trabalhar, claro, na medida do possível, com essas bases de dados internacionais que muitas vezes tratam de assuntos que aqui não estão sendo tratados ainda. O Google Acadêmico, que é muito importante para a gente saber também que o buscador do Google Acadêmico ele é muito viável e muito interessante à medida que a gente quer buscar um certo artigo em diferentes bases de dados, né? Porque quando você busca na BDTD, você está buscando, então, nessa biblioteca que vai estar ligada aos repositórios das universidades. Quando você busca no Google Acadêmico, você está buscando de uma maneira mais geral ali, e é importante que a gente saiba que ele é um buscador geral, né? Então, quando você quer uma busca mais específica, é mais interessante que você entre então, nessas bases de dados específicas. Mas quando você quer essa busca mais geral, você está começando ali a fazer uma busca de um tema, o Google Acadêmico ele é uma opção muito viável, porque ele vai te dar resultados de diferentes bases de dados. Ele vai te retornar com um artigo da BDTD, ele vai te retornar com um artigo da BRAPS,
ele vai te retornar com o artigo da Cielo. Então, a Cielo também é uma base de dados muito interessante, ela tem informações em outras línguas também, então vocês conseguem buscar artigos em espanhol e também em português de Portugal, que, enfim, vocês vão conseguir ler. Usei muito o Google Acadêmico em minha primeira graduação, Luana Ferreira da Silva. Sim, Luana, ele é muito importante nessas pesquisas mais gerais, né? E, enfim, cada base de dados, pessoal, ela tem a sua... de onde ela retira, então, esses artigos, e é importante que vocês conheçam elas para saber e começar a montar ali, a depender do tema que vocês querem pesquisar, vocês vão começar a perceber que cada base de dados tem também ali, em certa medida, um tema que é mais rico naquela base de dados, ou vice-versa, que vai ser mais rico na Cielo, não vai ser tão rico dentro da Bratos, por exemplo, e vice-versa. Bom, pessoal, a gente vai falar de tipo de plágio. A Karen vai começar e a gente vai alternando ali para vocês. Muitos de vocês acredito que já conhecem esses tipos, mas vai ser interessante também para quem não conhece. O primeiro tipo de plágio que podemos perceber é o plágio direto, que é a cópia exata do texto em tal autor. Que é aquele famoso copia e cola, que é quando você pesquisa uma coisa, por exemplo, no Google, você pesquisa e o primeiro termo que aparece você copia e cola ele no seu trabalho e você fala que foi tipo você que escreveu, a ideia foi sua. Mas como todos sabemos, é um plágio direto do copia e cola mesmo. Muito utilizado, inclusive, no ensino médio, ensino fundamental, mas é porque os meninos não têm um senso de pesquisa ainda bem trabalhado. Justamente, é importante que a gente comece a falar sobre isso, né? É importante que esses alunos, às vezes até tem um contato ali, o professor explica, mas não dá muita bola. É importante que eles vejam quão importante isso vai ser na vida acadêmica deles, caso eles desenvolvam ou não essa vida acadêmica depois do ensino superior. Então, esse plágio direto sem citar a fonte, a gente vai falar agora do plágio indireto, que é uma maneira um pouco mais sofisticada do que o plágio direto, né? Então, é quando o aluno ali, ele vai parafrasear a fonte, ele vai fazer essa cópia indireta ali, no caso de não copiar exatamente, né? Ele vai mudando ali o sinônimo, trocando uma palavra por outra, mudando a ordem da sentença, para tentar burlar ali o olho do professor em relação ao que ele está copiando. Então, não é que o aluno não pode citar as fontes, ele tem que citar, não pode acessar essas fontes, no caso, ele tem que acessar, ele tem que ter acesso a essas informações, mas ele tem que fazer isso de maneira correta, ele tem que fazer de maneira adequada, ele tem que citar as fontes que ele está referenciando ali, ele tem que dar referência, né, dar crédito, porque a gente sempre fala quando a gente vai dar essa palestra nas escolas, que eles precisam dar os créditos para o autor que teve aquela ideia, que tratou daquele tema, naquela fonte que ele está bebendo ali. Então, vocês também é muito importante, principalmente agora no ensino superior, vocês vão ter contato com professores altamente especializados e que vão saber identificar, que vão ter até mecanismos para identificar esses plágios. Então, é bom que vocês tomem muito cuidado e consigam, então, fazer as pesquisas de vocês de maneira adequada, de maneira segura também, tomando cuidado com o plágio, que é um tema muito importante, pessoal, porque é crime, né, você pegar as ideias de outro autor sem citá-lo. Eu estava dizendo que o plágio direto é parafrasear uma fonte, né, sem citar o autor, é você trocar ali as palavras por outras, trocar a ordem da sentença, na tentativa de burlar o olho desse professor, tirar, então, diferente do plágio direto, ele é um pouco mais sofisticado, né, você vai pegar ali a ideia central que aquele autor te apresentou, sem citá-lo, mas não copiá-lo exatamente, né? Copiá-lo a partir de algumas modificações naquela estrutura da sentença que ele desenvolveu, né? na ordem ali daquele parágrafo que ele fez. Que é o plágio de fonte, que é usar a fonte de outro autor sem consultar direto. Que é aquela famosa de usar os trabalhos sem fazer aquela consulta direta no autor. Você pega algo que ele citou, mas não faz a referência que foi direto dele, que foi uma coisa, por exemplo, que você que leu. Esse tipo de plágio ainda é muito utilizado. Plágio com sentido, pessoal. Quem aqui já assinou o trabalho de outro com a permissão dele? Quem já pegou ali, fez o trabalho para alguém e a pessoa só assinou o trabalho, você que fez, ou você pegou o trabalho de alguém
e essa pessoa fez o seu trabalho, mas você só foi ali e assinou o trabalho que ela desenvolveu. É muito importante que a gente tenha cuidado em fazer isso. Os professores sabem como a gente escreve, eles sabem a forma como a gente desenvolve um texto, mas para além disso também, para além da repreensão, para além de todo esse aspecto legal, né, de ser crime, também tem a nossa própria integridade como pesquisador, né? Essa integridade de buscar as fontes e referenciar as pessoas que a gente está citando. Se a gente for pegar uma ideia de alguém, cita. Se a gente precisou fazer a consulta de um autor e por outro autor, né, uma citação de citação, cita esses dois autores. Então, é importante que a gente tenha uma justificativa para fazê-lo, claro, mas que a gente saiba também ter essa integridade e internalizar esses conceitos sobre o plágio na nossa base de valores, na nossa base como pesquisadores e como também estudantes, né? Já nesse autoplágio, é como se eu pegasse um trabalho que eu apresentei uns 2 anos atrás e reutilizasse ele como novo, sendo que eu não trabalhei ele, não mudei as ideias, eu só deixei ele do jeito que estava e só apresentei falando que é um trabalho novo. Geralmente é bom utilizar os textos que você faz, sim, só que você tem que criar novas ideias, novas sugestões de novos temas para você trabalhar, novos meios, não utilizando o mesmo trabalho. Sim, é muito importante, pessoal, porque muitas vezes o que se faz na graduação, nesse processo que vocês estão fazendo, às vezes vocês gostam muito de um tema, e vocês, em uma disciplina, desenvolveram um projeto, uma pesquisa, tratando daquele tema, e aí vocês, no TCC ou numa pesquisa futura, vocês querem aprofundar ainda mais aqueles temas que vocês já desenvolveram antes. Então, é importante que vocês saibam como se citar também, porque é um tema importante. Às vezes você quer reutilizar uma ideia que você teve no trabalho anterior, ok, você pode fazer isso, claro, tomando, no caso, atualizar as informações. Atualizar as informações também, mas às vezes você quer aproveitar uma ideia exatamente, às vezes você quer fazer uma citação direta, pessoal, do seu próprio trabalho, e está tudo bem. Só que o ponto mais importante dos plágios, pessoal, não é sobre necessariamente fazer, é sobre ter clareza. O que a gente está tratando aqui é sobre ter clareza e ser transparente. É muito importante que a gente seja transparente com as pessoas. Então, não tem problema a gente se autorreferenciar, não tem problema a gente referenciar o Bauman ou outro pensador, qualquer outro, um filósofo, então, um pesquisador na nossa área. Os professores que a gente tem, muitos professores escrevem artigos brilhantes, então não tem problema a gente utilizar os trabalhos da professora Andréia, do Felipe, da Lívia, da Luciana, que você é professor de vocês. Não tem problema. O problema é a gente não ter transparência, o problema é a gente não ter clareza, o problema é a gente não descrever dentro do texto que aquela ideia não foi originalmente sua, que foi de outra pessoa, então fazer essa citação de forma adequada e referenciar de forma adequada. O problema, então, é a gente fazer isso de uma maneira adequada. E trazendo isso para o plágio mosaico, que é acho que é a forma que, quando eu estava no ensino médio, honestamente, foi a forma que eu mais usei, o tipo de plágio, né, que eu mais utilizei, era esse plágio de Frankenstein, né, que a gente misturava trechos de vários autores diferentes sem citar nenhum. A gente pegava um texto do Brasil Escola escrito pelo professor João, depois a gente ia no Toda a Matéria e utilizava um outro texto escrito pelo professor Felipe, por exemplo, e a gente ia montando aquele parágrafo, né, aquela sentença ali, com vários trechos de diferentes autores, e aí no final a gente estava usando as ideias de diferentes pessoas sem citar nenhuma, né? Então isso é desonesto, então é importante que a gente tenha a transparência, né, de dizer com clareza que aquelas ideias não foram originalmente suas, que você está fazendo a citação de outro autor. Bom, abrindo aqui os tipos de pesquisa, vocês vão começar a trabalhar com pesquisa agora. Texto recorte. É um recorte, né? A gente vai fazendo esses recortes, esses pequenos recortes, né, de trechos de diferentes autores. O tipo de pesquisa, então, pessoal, vocês agora estão entrando na graduação, acredito que vocês vão ter uma disciplina só para falar sobre pesquisa, como escrever pesquisa. Então, a gente vai dar uma introdução aqui para vocês.
muitos de vocês já têm uma graduação, acredito, alguns não. Para alguns já vai ser um tema que já foi trabalhado com vocês, se você já até domina. Mas a gente quer fazer mais uma perspectiva de introdução, uma perspectiva de saber que existe, de saber que a pesquisa ela tem diferentes caminhos, né, para você executar, e tem diferentes formas de você enxergar uma questão, problema, né? Tem diferentes formas de você responder uma questão. Bom, em relação à finalidade da pesquisa, a pesquisa, então, ela pode ser básica ou aplicada. A básica, então, ela vai aprofundar os conhecimentos já estudados, então você vai pegar um tema já discutido por outro autor ou por você mesmo, vai aprofundar esses temas, você vai criar novas questões em cima desse tema, vai fazer recorte de outros contextos em relação a esse tema, ou ela pode ser uma pesquisa aplicada, né, que é buscar resolver problemas práticos, resolver um problema inusitado, resolver uma inquietação nova, uma inquietação, uma questão específica. Então, você não vai aprofundar algo já trabalhado, você vai desenvolver uma pesquisa para responder algo específico que você montou ali naquele momento, que você afunilou, você teve um tema, você afunilou esse tema e chegou a uma questão problema. E essa questão problema específica você vai tentar responder ela, você vai levantar hipóteses para responder. Fica um verdadeiro Frankenstein o trabalho com vários autores. Isso, realmente muito utilizado no ensino médio fundamental 2. Muito utilizado, infelizmente. E eu fui um desses que utilizou em vários momentos. Não nego. Em relação, então, à abordagem dessa pesquisa, ela pode ser qualitativa, ela vai analisar esses fenômenos complexos através de dados não numéricos, ela vai analisar aquelas respostas, pessoal, que os números não podem traduzir. A gente vai analisar esses sentimentos, a gente vai analisar percepções, a gente vai analisar pensamentos. Enquanto a pesquisa quantitativa, ela vai utilizar dados numéricos para testar hipóteses. Então, você tem uma questão, você levantou uma hipótese, você vai trabalhar ela, você vai abordar aquela questão a partir de um questionário, por exemplo, você vai abordar de uma entrevista, né, talvez ali, mas é justamente tratar desses números, né, de tantas pessoas fizeram tal coisa, tantas pessoas não fizeram tal coisa em determinada situação. É tratar dos números e não dessas percepções qualitativas, né, mas tratar de forma quantitativa os dados que a gente tem. Enquanto isso, tem um meio termo, né, que é a quali e quantitativa. É a mistura dessas duas abordagens. Então, para responder uma questão, às vezes vocês vão ter que analisar tanto o aspecto da qualidade, não da qualidade, né, mas o aspecto não numérico, né, o aspecto ali subjetivo, e às vezes vocês vão trabalhar com algo objetivo, né, que são números. Então, às vezes vocês vão ter que fazer uso dessas duas abordagens para responder uma questão, problema. Às vezes eu esqueço que a minha seta do teclado ele não muda o slide, e aí eu tenho um bug mental, pessoal, desculpa. Então, em relação aos objetivos da pesquisa, ela pode ser, então, uma pesquisa descritiva, ela vai ter como objetivo detalhar as características de fenômenos ou populações, sem interferir neles. Ela pode ser uma pesquisa exploratória, ela vai, então, investigar esses problemas pouco estudados, buscando gerar hipóteses e novas perspectivas. Então, ela vai buscar um tema que foi esquecido às vezes, que com o passar dos anos não foi tão aprofundado. Ela vai buscar levantar novas hipóteses, vai levantar novas questões em relação àquele tema. Deixa eu ver. A pesquisa explicativa, então, ela vai procurar entender as causas e relações entre os fatores do objeto de estudo, contribuindo para a construção de novos conhecimentos. Deixa eu ver se o Leonardo vai ajudar novamente. Agora, deixa eu permitir aqui. Perfeito. Então, em relação aos procedimentos, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, ela vai analisar, então, os materiais já publicados sobre o tema, como livros, artigos e teses. Ela pode ser uma pesquisa de levantamento, ela vai fazer uma coleta de dados diretamente de grupos específicos, por meio de questionários, entrevistas ou enquetes. Ela vai levantar ali, a partir de uma população, de uma comunidade específica, certas questões e certas hipóteses, vai testar elas, né, para chegar, então, a uma resposta. Ela pode ser uma pesquisa documental, que ela vai examinar documentos, registros e arquivos existentes para obter informações relevantes. Um exemplo que eu dou é uma pesquisa brilhante, que foi desenvolvida por uma colega nossa no primeiro período, na minha opinião, claro, né, brilhante a partir da minha perspectiva, pessoal. Que, enfim, eu estava chegando na universidade e elas foram pesquisar, na verdade, foi uma dupla,
e elas foram fazer uma pesquisa documental a partir do procedimento. Elas foram analisar a carta de Peruvastamia a Portugal, de uma perspectiva como ele retratava o Brasil e como ele retratava as mulheres nessa carta. Acabei pulando aqui. Tá, pesquisa de caso, então ela vai se caracterizar por meio de um procedimento empírico, então um teste ali por meio da experiência, né? Então ela não vai se limitar à coleta de informações teóricas, então ela vai considerar essas observações e experiências para uma análise aprofundada de um caso específico. Certo. Pesquisa de campo, ela envolve, então, a coleta de dados diretamente no ambiente natural do objeto de estudo, permitindo uma análise mais próxima da realidade observada. Então, ela vai adentrar aquele ambiente, ela vai justamente viver aquele momento ali com os pesquisados e ela vai formular, então, as suas hipóteses e levantar os seus questionamentos ali, juntamente com aquela comunidade, e vai viver aquele momento com eles para tentar chegar a uma resposta. E essa resposta vai ser profunda, provavelmente, afinal, ela está vivendo junto com aquelas pessoas ali. Esse último slide, ele é tipo um spoiler do módulo 4, que a gente trabalha os trabalhos acadêmicos e a normalização, que a gente colocou as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece padrões para a publicação de trabalhos acadêmicos e científicos no Brasil. Que para garantir uma clareza, uniformidade e aceitação na comunidade científica, a norma 14.724 de 2011 define os princípios gerais para a elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, como testes, dissertações e monografias, que orienta na estrutura da formação para a submissão de bancas e comissões examinadoras. Eu provavelmente, eu acho que esse slide, o módulo 4 vai ser apresentado na quarta-feira, né, Antônio? Aí vai trabalhar mais profundamente as normas da ABNT e tem algumas normas que a gente entrou mais, que foi as normas principais da ABNT para trabalhos acadêmicos, que foi a norma 723, que é de referências, a 724, de numerações progressivas, 725, ou 727, de sumário, e 10.520, de citações. Só que tem outras regras que a gente não adentrou, só que eu acho que a gente citou, para ser mais bem trabalhado. Na verdade, Karine, só fazendo uma correção, segundo a programação, amanhã a gente vai trabalhar, pessoal, com pesquisa escolar, estratégias de busca e normalização, então eu peço que vocês voltem conosco amanhã. E a gente vai trabalhar bastante sobre citação, sobre referências, sobre um pouquinho sobre estrutura de resumos. Acho que a gente não vai trabalhar tanto numeração progressiva nem sumário, Karine, dessa vez, mas em um outro momento a gente pode trabalhar mais sobre isso. Pessoal, a gente vai chegar então ao final do segundo módulo. Aqui estão as nossas referências do trabalho. A gente agradece extremamente a participação de vocês. Não saiam da reunião ainda, porque a gente ainda tem um quiz para vocês participarem, valendo um brinde no próximo encontro presencial que vocês fizerem na sede do curso. Para mais informações, vocês podem consultar o portal PBE, que eu já compartilhei com vocês, mas vou fazer isso novamente. Eu vou dar espaço então, para a Karine agradecê-los pela presença de vocês. E a gente quer ouvir também, de antemão, as suas experiências em relação à pesquisa escolar, em relação ao letramento informacional e as suas questões também. Antônio, esses módulos você pode disponibilizar no WhatsApp? Posso sim, Bruno? Para ficar mais fácil, eu posso disponibilizar para vocês no WhatsApp. Mas eu peço também que vocês acessem o portal do CAPES, né, o portal PBE, para vocês terem mais acesso às diferentes módulos. Diferentes módulos que ele pode estar lá, tá bom? Vocês podem acessar em diferentes etapas. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Fiquei muito feliz que teve muita gente participando. Espero que vocês estejam aqui amanhã com a gente para a apresentação do terceiro e quarto módulo. E eu espero que tenha sido uma boa apresentação para vocês e uma boa experiência com a gente. Muito obrigado, pessoal. Ninguém levantou a mão, aparentemente, ninguém fez uma questão. Pessoal, eu vou mandar para vocês o link para vocês do quiz. Não vão embora ainda, por favor. Respondam as questões. São 10 questões rapidinhas. Eu vou compartilhar com vocês o link desse quiz.
Vou esperar vocês entrarem para dar início à sala. Vou compartilhar com vocês também o código. Na verdade, eu vou compartilhar o código e vou... Como veteranos, como vocês enxergam o mercado de trabalho e as oportunidades de contratações na área de biblioteconomia? O link não abre? Eu acho boa. Acho que depende da área que você quer seguir, porque tem algumas que elas oferecem uma disponibilidade mais. Por exemplo, eu quero seguir na área de concurso, só que eu não sei ainda qual tipo de concurso que eu quero prestar. Em algumas cidades ele oferece bem mais do que aqui, por exemplo, ou outros tipos de biblioteca. Acho que vai depender muito de onde você quer seguir. Qual área você quer ir? Bom, respondendo a pergunta, como a gente enxerga, olha, no caso foi a Ana Santos que fez, né? Eu vou compartilhar de novo o link e daqui a pouco eu vou abrir a minha tela de apresentação para vocês verem o QR Code também. De nada, Luana. Então, Ana Santos, como veterano, então, no quinto período, eu acabei de passar pela metade, né? Mas eu enxergo que há muita possibilidade de trabalho, há muita biblioteca a ser ocupada por um bibliotecário. Cabe, como foi dito em outras apresentações aqui, a gente fiscalizar essas bibliotecas e também criar novos espaços para o bibliotecário poder trabalhar. Não abre nenhum. Eu vou compartilhar a tela aqui com o QR Code, tá bem? Enfim, no mercado de trabalho, o concurso, no nosso mercado de trabalho, pelo menos, o concurso ele é muito importante. O link não está aplicável. Tudo bem, eu vou compartilhar com vocês aqui Vou compartilhar via WhatsApp, pessoal, o link, para vocês conseguirem acessar. Em meio ao concurso, eu acredito que Em concurso, a concorrência é mínima. a concorrência é muito forte, no entanto, se vocês tiverem uma boa formação, como eu acredito que vocês vão ter com os nossos professores, vocês conseguem brigar de igual para igual. O foco é concurso. Michele, é muito seguro, assim. Tem áreas que a gente pode trabalhar, a gente pensa só em biblioteca, né? Biblioteca propriamente dita, mas a biblioteca do Senado e outras bibliotecas dentro de órgãos públicos, elas requisitam um trabalhador especializado e um bibliotecário bem formado. Sim, atualmente eu estou trabalhando lá na Escola do Estado de Goiás, e lá oferece muitas... Não, assim, a biblioteca ainda está crescendo, ela é bem recente, ela é de 2023, só que eu já prevejo futuras vagas em outras sedes, em outros locais, porque lá o trabalho com as pós é muito bom, e concurso lá, para aquele rumo, também é muito bom. Ele é um quiz que leva em consideração, então, as respostas certas e leva em consideração também a velocidade com a qual... Acho que a minha internet caiu. Tá de boa. Tá de boa? Ele vai falar, então, que bom, exato, é muito bom. Mas esse quiz a forma como ele avalia, então, é a velocidade com que vocês respondem e se vocês responderem corretamente, tá bem? Então, quem responder mais rápido e correto ganha mais pontos, quem receber errado não ganha nada, e quem receber correto, porém, ali nos últimos lugares, vai receber menos pontos, tá bom? Eu vou conversar, como eu disse, com a professora André para a gente organizar um brinde. Ana Santos, não estou conseguindo. Ana, nem pelo WhatsApp você não consegue? Alguém está pedindo para entrar. Como funciona? Ele funciona dessa maneira. Ele vai levar em consideração as respostas certas e rápidas de vocês. Conforme vocês forem respondendo as questões, são 10 questões. Então, quem responder mais rápido e corretamente vai conseguir ganhar mais pontos. E quem responder incorretamente não ganha nada. E quem responder corretamente, porém devagar, não ganha pontos, no entanto, não ganha tantos pontos. Copia e cola. Primeira pergunta.